Você sabe realmente qual é o significado e qual é a importância da igreja? Será que eu sou a igreja? Eu não preciso ir até uma congregação, porque eu mesmo sou? Vamos entender melhor isso através da Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 38 ao 47 diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vós diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nesse texto é notável uma lista de acontecimentos e práticas que os apóstolos faziam e os primeiros cristãos. Primeiro, os apóstolos foram evangelizar pessoas que ainda não tinham conhecido a Cristo e tinham se arrependido dos pecados e deveriam se arrepender e serem batizados para perdão dos seus pecados, pois eles confessarão diante de todos os que se arrependeram das suas atitudes e aceitam a Cristo e a nova vida. Com essas atitudes, eles recebem o Espírito Santo, que é a evidência de tudo isso. Segundo, pois há uma promessa para todos, sendo para aquela geração e para os filhos daquela geração, para os de perto e os de longe, porque Deus tem chamado a todos para conhecer a Cristo. Terceiro, os apóstolos testemunhavam, pregavam a palavra e traziam repreensões àqueles que estavam presentes para não se contaminarem com essa geração perversa, que distorcem as coisas e buscam seus próprios interesses. Isso está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 ao 4, que diz: Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão, o que significa sensação que provoca vontade de coçar, nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quarto, todos aqueles que aceitam de maneira voluntária a palavra foram batizados, no que gerou uma grande quantidade de muitos cristãos que se juntaram ao ajuntamento, onde se reuniam com os apóstolos e os primeiros cristãos. Quinto, a doutrina dos apóstolos é a palavra, congregação, comunhão, oração, temor e prodígios. Sexto, todos que criam estavam unidos, pois a fé une pessoas. Eles tinham tudo em comum. Eles tinham o mesmo entendimento e compreensão daquilo que acreditavam e faziam em união. Sétimo, o evangelho não tira nada de ninguém, apenas pede a ajuda de todos os irmãos. E por que eles faziam isso? Porque repartiam suas fazendas e propriedades, pois já tinha sido profetizado que Jerusalém seria destruída. Lá em Lucas, capítulo 21, versículos 5 ao 6. Por isso havia essas vendas. Hoje em dia sabemos que este mundo será destruído. Por isso há a necessidade de ajudar os outros.
pois não sobrará nada neste mundo. Lucas, capítulo 21, versículo 23 ao 27, Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, diz sobre tudo isso. Oitavo, os primeiros cristãos tinham uma rotina que para muitos nos dias de hoje pode parecer algo absurdo, pois se levantou um movimento de pessoas que não veem o motivo de ir para a igreja, fazer o que muitos cristãos fazem, pois acreditam que podem fazer tudo isso na casa deles. Vemos que em Atos 2, versículo 46 e 47, que os primeiros cristãos estavam unânimes, o que pode significar maioria ou de maneira universal, no templo e o que era o templo naquela época. O templo era um edifício construído e dedicado exclusivamente para cerimônias e ritos sagrados. Basicamente, um local exclusivo para adoração a Deus. Tinha também as sinagogas, que eram espaços de culto e reuniões comunitárias para os judeus, e foram importantes para o cristianismo primitivo. Jesus e seus discípulos pregavam nas sinagogas. Os apóstolos Paulo e Barnabé também usavam para pregar e espalhar o evangelho. Ela foi muito importante para que mais pessoas pudessem ser tocadas por Jesus e pela sua palavra. A evangelização dos primeiros cristãos era feita tanto para fora, em espaços abertos, mas também em espaços fechados, onde havia um tratamento maior para com aqueles que estavam a ouvir a palavra, pois eles buscavam isso. Não havia ainda um local fixo como hoje em dia tem, que são as igrejas. Pois se tivesse um local fixo de pregação da palavra, do nome de Jesus, eles certamente seriam presos e mortos, pois seria notório a sua localização para os romanos que perseguiam. Então vemos que eles estavam nos templos, que não era especificamente dos cristãos, mas sim dos judeus. Eles comiam nas casas dos cristãos e partiam pão lá. Todos eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração, o que significa simplicidade ou pureza, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, uma expressão de gratidão e amor a Deus e ser acolhido pelo povo. Eles estavam em constante mudança e deslocação de local, mas mesmo assim o Senhor acrescentava mais pessoas aos seus ajuntamentos, para estar em comunhão com todos os cristãos. Portanto, eu te faço uma pergunta. Você que se diz cristão e fala que não precisa ir para a igreja, porque você pode praticar tudo isso que acontece dentro da igreja, em sua casa, me responda isso. Porque os primeiros cristãos são exemplo para nós, não faziam isso também. Por qual razão eles não partiam pão, louvavam a Deus e praticavam tudo isso na casa deles? Por qual motivo eles saíam e iam ouvir o que os apóstolos e os primeiros cristãos tinham a dizer? E estavam todos unânimes. Se você não tem a resposta, eu tenho. Efésios capítulo 4, versículo 10 ao 16. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Sim, eu sou um membro da igreja, mas você sabe qual o verdadeiro significado da igreja e por que ele existe? Ela foi feita para que o povo de Deus haja em união e tenha um pensamento unânime da divindade de Cristo e da unidade do amor e da compreensão de Deus. Por isso a Bíblia diz lá em Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.